Thank you very much. We now will pass the floor to Judge Rafael de Silva Marques from Brazil. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade, que muito me honra, em especial ao Papa Francisco. Eu me chamo Rafael da Silva Marques e estou juiz do trabalho há quase 20 anos. Nos últimos 6 anos, sou juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e também sou membro da Associação Juízes para a Democracia. Eu, como filho de professores, eu organizei esse trabalho e eu vou tentar sistematizar ele para os senhores. Muito me honra ser filho de professores, e eu organizei de uma forma mais formal, e agora eu vou tentar fazer uma leitura mais pausada daquilo que eu preparei para passar aqui para os senhores. As normas trabalhistas que garantem direitos dos trabalhadores dentro da estrutura capitalista são normas de direitos humanos, isso a gente não discute. Hoje se entende que não há humanidade sem a proteção dos direitos humanos. E a não observância de preceitos de direitos humanos é uma forma de desumanização da sociedade, ou de parte dela. E o nosso dever, como magistrados, é enfrentar isso daí. Essa apresentação tratará da reforma trabalhista brasileira de 2017, como alguns colegas já falaram um pouco aqui, e o retrocesso que houve no campo trabalhista e social com a sua aprovação. Para os senhores terem uma ideia, existe uma empresa na região onde eu atuo como juiz, que paga hoje o mesmo salário nominal que pagava, de entrada, claro, que pagava há 6 anos. E que hoje a discussão dos sindicatos lá é para pelo menos reajustar um pouco esses salários que não melhoraram nos últimos 6 anos. O desrespeito ao Pacto Comunicativo Constitucional de formação da Constituição, que viola preceitos básicos de direitos humanos, e a defesa da classe trabalhadora, também será brevemente exposto aqui. A reforma trabalhista introduzida no Brasil pela Lei 13.467 de 17, alterou boa parte da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, legislação vigente desde 1943 e que foi, claro, durante esses anos todos, alterada. A reforma, na verdade, alterou a estrutura do direito do trabalho no Brasil, a estrutura da CLT, o que as outras alterações havidas, como da década de 60, não haviam feito, trazendo significativo retrocesso, como eu já disse antes, no campo dos direitos sociais e humanos. Dentre os vários institutos jurídicos que foram objeto de alteração e redução dos direitos dos trabalhadores, estão a desproteção sindical no caso de aumento da jornada de trabalho, ou seja, trabalhar mais-valia da mais-valia, em um ou vários dias, com redução em outros, sistema conhecido como banco de horas, que antes era possível apenas por acertos coletivos, fruto de autocomposição. Bem assim, a perda de efeitos das normas coletivas, também decorrentes da autocomposição, com o descarte das conquistas coletivas anteriormente acertadas, porquanto a eficácia dos acordos coletivos passou a estar restrita ao período de vigência. Aqui o que me chama a atenção é uma coisa muito interessante. Um período de vácuo normativo em se tratando de um direito fundamental de trabalhadores. Por fim, dentro desse pequeno rol, a transformação dos prêmios, os primes, em parcela não salarial, em momento de alegado déficit de previdência social, ou seja, a União abre mão de receita para fins de reduzir direitos dos trabalhadores. É bom chamar a atenção aqui para quem não está muito ligado à legislação brasileira. 30% do orçamento da Previdência ele é desvinculado. Isso foi alterado depois do afastamento da presidenta Dilma. São vários itens em que a reforma trabalhista é inconstitucional. Não cabe aqui lançar mão de cada um deles, óbvio. O objetivo é tratar da lei como um todo, como um corpo normativo inconstitucional e que viola a Constituição, artigo 7º, bem como o Pacto Comunicativo Constitucional de formação da norma. Pois bem, o artigo 7º, caput da Constituição, preceitua, como regra princípio,
que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, elenca 34 incisos e mais um parágrafo único de direitos, conquistados às duras penas, fruto dos movimentos de luta sindical e popular, além da análise de fatos históricos, todos com o objetivo principal de preservar a estrutura capitalista e a possibilidade de exploração do homem pelo homem. Eu não tenho ingenuidades a ponto de pensar que a legislação do trabalho ela sirva só para proteger o trabalhador, ela serve antes para proteger o modo de produção capitalista. Deve ser entendido que os direitos mínimos previstos no artigo 7º da Constituição de 88, tais como salário mínimo, férias, gratificação de Natal, proteção do trabalho da mulher, que a gente debateu tanto aqui hoje, proteção em face à automação, reconhecimento dos acertos coletivos, fazem parte da estrutura mínima de garantias dos trabalhadores, limites sem os quais não há constitucionalmente, como eu li no artigo 7º antes, a possibilidade de exploração do homem pelo homem, a possibilidade de exploração da mais-valia. A alienação, fruto do processo de trabalho, que coisifica o trabalhador no modo de produção capitalista, tem os seus limites no pacto constitucional e, portanto, nos direitos mínimos, alguns eu citei acima, previstos na Constituição. Fora dele, não há permissão do Constituinte e, portanto, da vontade que emana do povo de exploração do homem pelo homem. É bom ter em mente que a Constituição Federal é fruto do processo comunicativo, da igualdade de condições e de discurso, contexto no qual vigora o melhor argumento. O processo comunicativo, a saber, não estratégico, para melhor entender, é igualmente um instrumento que limita a possibilidade de exploração do homem pelo homem, a coisificação e a alienação. É por isso que, toda vez que o poder público ou o poder privado, agindo fora desses limites, reduzir os direitos lançados como estrutura básica capitalista, positivados na norma constitucional e fruto do processo comunicativo, haverá, por infringência à vontade popular e inconstitucionalidade. De outro lado, ainda que assim não fosse, o texto próprio da Constituição em si preceitua a melhoria da condição social dos trabalhadores. Eu não sei como interpretar a melhoria da condição social dos trabalhadores que não seja a melhoria da condição social dos trabalhadores. Eu acho que nós não temos legitimação democrática nenhuma para alterar conceitos, especialmente expressões fruto da língua portuguesa ou fruto de qualquer outra língua. Esta cláusula, considerada como pétrea pela doutrina nacional, eu cito aqui o Paulo Bonavides, para citar um, não permite haja redução ou retrocesso em matéria de direitos dos trabalhadores reconhecidos na Constituição. O rol do artigo 7 é mínimo, ele é o mínimo que a gente tem, sendo possível apenas um avanço na matéria laboral. No caso da lei já citada, 13.467/17, da reforma trabalhista, haja vista que menos benéfica aos interesses da classe trabalhadora como um todo, reduzir direitos, é ela, no meu ponto de vista, inconstitucional. O propósito dessa apresentação é defender a inconstitucionalidade geral da lei, em razão da redução significativa que aporta quanto à proteção dos trabalhadores, chamando a atenção que a sua aplicação vai ao encontro às regras, a regra inserida no caput do artigo 7º da nossa Constituição, e que eu citei há pouco. A permanência, portanto, da potencialidade jurídica da Lei 13.467, de 17, infringe o processo constituinte originário, potencializando a ação estratégica e instrumental em detrimento do acerto constitucional, fruto do melhor argumento, e da liberdade e racionalidade do discurso. Não observa, igualmente, a regra-princípio do caput do artigo 7º da Constituição. Eu queria concluir dizendo mais ou menos o seguinte: a inconstitucionalidade da reforma trabalhista, em seu todo, portanto, em relação a todas as alterações promovidas na CLT, que importam em expressiva redução dos direitos dos trabalhadores, deve, nesse conceito, ser compreendida em razão da quebra do paradigma protetivo, norte da ciência do direito do trabalho. Isso porque, se a ideia do constituinte originário era a proteção da classe trabalhadora, limitando a ação da mais-valia e da alienação, esse critério foi rompido com a reforma, que desregulamentou o direito trabalhista, invertendo a norma constitucional e a lógica constitucional brasileira.
E é por isso que a lei deve, em si, não ter sua potencialidade jurídica reconhecida. Aceitá-la é dar alçada, não sei porque, alçada à regra da desproteção, mesmo frente ao processo comunicativo constitucional, que não a autoriza. A norma constitucional do artigo 7º caput, conforme exposto, preconiza a melhoria da condição social dos trabalhadores, tendo em seu conceito o princípio da vedação do retrocesso, que já foi colocado aqui também. Logo, interdita impede qualquer acerto legislativo interpretativo ou interpretação legislativa que reduza ou neutralize os direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista brasileira, portanto, é, em seu todo e como visto, inconstitucional, por violar a regra princípio expressa na Constituição Federal, o pacto comunicativo constitucional de formação da norma e por inverter o paradigma de proteção laboral vigente e criado pelas fontes materiais do direito do trabalho e consagrado pelas leis dos países membros da Organização Internacional do Trabalho. Nesse último minuto que me resta, eu queria chamar a atenção que o Brasil é um país onde a média salarial é de R$ 2.400, ou seja, $600, e que é muito preocupante existir uma lei que limite o acesso à justiça a essas pessoas. Os juízes devem julgar com provas. Eu chamo a atenção a algum processo, por exemplo, em que não se faça a prova de um assédio moral, um assédio sexual, que um trabalhador seja condenado a pagar honorários, custas e muitas vezes até honorários de perito, por não ter feito a prova. Também não consigo entender integral do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, como alguma coisa que não é o todo e que não é integral. Nós não temos legitimação democrática nenhuma para alterar o que é integral, que é uma palavra que vem de anos ou de séculos da língua portuguesa e que não cabe a nós simplesmente hoje dizer que integral não é integral. Muito obrigado.